Irmãos, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, do catecismo, e a pergunta de hoje é a pergunta de número 32. Eu gostaria, então, alguém que tenha aí o catecismo, possa ler a pergunta e a resposta. Como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? A graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador e a vida e a salvação por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los nele. Promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar essa fé com todas as mais graças salvadoras e para os habilitar a praticar toda a santa obediência, como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus, e como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. Amém. Novamente, um estudo, um tema demais fundamental para nós vermos e entendermos. De que modo essa graça de Deus tem se manifestado. Primeiramente, eu gostaria de definir algumas palavras para termos uma boa compreensão. Primeiro, a palavra graça. Quando falamos sobre graça, a graça de Deus, nós estamos falando sobre um favor que é imerecido. Ou seja, nós não merecemos. Ninguém pode exigir a graça de Deus. E ninguém pode cobrar a graça de Deus. E ninguém pode ver a graça como sendo uma questão de justiça. Eu mereço a graça. É justo que eu receba a salvação, é justo que eu receba a graça. Isso, na verdade, é uma contradição, porque não trata de uma questão de justiça, se trata de um favor, né? De um presente, uma dádiva, e que Deus concede livremente a quem Ele quer conceder. Portanto, Ele não está condicionado a nenhuma circunstância ou pessoa para que Ele seja obrigado a oferecer essa graça. Então, essa graça é um favor imerecido que Ele concede a quem Ele quer conceder e em favor do homem pecador, e afastando, né, a ira dele, a justa ira. Aí sim que está a justiça. Se alguém clama a Deus por justiça, a única coisa justa, a única coisa que nós de fato merecemos é a ira do Senhor. E então, esse favor Ele concede àqueles que são dignos da sua ira, da sua maldição, por causa da transgressão, por causa do pecado. Todos nós pecamos e o que nós merecemos é condenação, morte e morte eterna. Então, primeiro entendimento, primeira coisa que precisamos compreender é exatamente isso. A graça, favor imerecido, para que ninguém tenha um conceito errado, achando que Deus deve algo a alguém. Ele não deve nada. Ele não está obrigado a dar nada a ninguém, a não ser Ele dar a quem Ele quer dar livremente. Depois nós vemos também que essa graça de Deus, nesse segundo pacto, que agora Ele fez em Cristo Jesus, lembrando que o pacto, essa aliança, esse acordo, Deus Ele faz com seu Filho Jesus. E é claro que nós estamos envolvidos, somos não protagonistas desse segundo pacto, mas nós somos a parte envolvida, os eleitos são a parte envolvida nesse pacto, onde Cristo Ele promete pagar a dívida
daqueles dos eleitos, daqueles por quem ele estava sofrendo e morrendo lá na cruz, e para que esses fossem definitivamente salvos. E é claro que nesse pacto da graça é oferecido determinadas coisas aos eleitos. Não é só, bom, é salvo, pronto, está salvo. Não. Mas onde Deus ele provê, ele vai oferecer gratuitamente esse mediador aos pecadores, ou seja, o modus operandi aqui é estabelecido por Deus. Não são os homens que dizem como os homens devem ser salvos, mas o próprio Deus estabeleceu o meio pelo qual esses eleitos seriam salvos. Não somente ele haveria de prover e oferecer gratuitamente o mediador, mas também a vida, aquilo que o Adão rejeitou no Jardim do Éden, aquelas duas opções, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo qual entraria o pecado, a desobediência, e ele preferiu isto, mas agora Deus promete a vida, e também a salvação por meio desse mediador, que é o Cristo. Então, devemos então ter a compreensão clara do significado da palavra também mediador, que o mediador é aquele que se interpõe entre duas partes que estão em conflito, que estão em inimizade, para propor paz, para pacificar. Por isso que em Cristo nós temos paz com Deus, em Cristo e por meio de Cristo. Então, Cristo ele é o mediador, e percebam, esse mediador teria que ser um mediador autorizado, que ele teria que ter, podemos assim dizer, acesso às duas partes. Ele está no meio de duas partes, né? E ele está entre Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, um Deus soberano, um Deus absolutamente santo, e também é Espírito, não depende de nada, não necessita de nada. E, por outro lado, temos homem, limitado, finito, corporalmente finito, morre, e Cristo agora é necessário que ele se interpõe, e ele precisa então estabelecer esse contato entre os dois, essas duas partes em conflito, o homem de um lado e Deus Santo de outro. Eis a razão da encarnação do Verbo. Deus então, ele vem, se encarna como homem. Ele pode representar a humanidade toda diante de Deus, e como Deus fala aos homens, ele é o profeta, vindo da parte de Deus, fala da parte de Deus. Então ele é o mediador autorizado, não existe um outro mediador que possa reconciliar. Em nenhuma outra religião existe alguém que possa mediar a situação do homem da situação da divindade, ou das divindades. Só o cristianismo, só o Deus de Israel, o Deus revelado nas Escrituras, tem e propõe e provê um mediador desta natureza. E ele veio para que os pecadores fossem salvos. Nós não podíamos, nós, quando eu digo a humanidade, não tinha condições de se reconciliar com Deus. Haja vista a natureza humana, finita, separado de Deus. Então, toda a nossa busca, e
e isso que está como fundamento de todas as religiosidades, as religiões existentes, é o anseio do homem em se reconciliar ou se relacionar com o Criador. Percebam? Todos procuram, por meio de símbolos, rituais, sacrifícios, palavras encantadas, talismãs e coisas do gênero, ter um ponto de conexão com a divindade, com o místico, com o sobrenatural. Então, eles buscam nisso um ponto e, de certo modo, até encontram, porque espíritos existem, não divindades, mas espíritos demoníacos, enganadores, e eles pensam estar cultuando algum tipo de divindade que até intervém para eles lá, mas nada mais são do que espíritos enganadores. Mas a religião, e a palavra religião, do grego, religare, digo do latim, religare, que significa ligar novamente. O homem quer se religar com Deus. O homem, mas não tem condição. O mediador vem. Ele é a nossa reconciliação por meio de Cristo. Então, os pecadores, como não podiam se reconciliar com Deus, foi necessário um mediador que pudesse dizer com autoridade: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo é o mediador. E Cristo, como nosso mediador, ele nos proporciona agora a salvação do pecado e também a vida eterna. Esses são proporcionados, no caso, por Cristo, o nosso mediador. Mas, por outro lado, nós vamos ver alguns textos, as exigências do pacto da graça. Ou seja, a ideia de que nós somos salvos pela graça não nos exclui de determinadas exigências, tá? Que são exigências do pacto da graça mesmo. E nós vamos ver sobre a fé, vamos ver sobre as outras graças que são manifestas aos salvos, os frutos do Espírito, e por aí vai, tá? Então, também, não somente outras graças, mas também o próprio Espírito Santo seria concedido àqueles que são salvos. Uma concessão, né, do Espírito Santo, que tanto marca o cristão como sendo pertencente a Deus, como também é um penhor, né? É uma garantia de que ele finalmente está em Deus, está salvo, e de que ele estará salvo por toda a eternidade. Então, o Espírito Santo, ele é tanto um penhor, uma marca, é um penhor, é um selo, como também ele é a própria, um penhor, é a garantia da nossa redenção, da nossa salvação. Então, nós vamos ler aqui alguns textos. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para darmos suporte bíblico para aquilo que falamos até esse momento, tá? Então, eu gostaria de convidar alguém a ler em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Quem achar pode ler. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Obrigado. Gênesis 3,15 é conhecido como proto-evangelho. Lembrando que o contexto é logo imediatamente após a queda do homem, né, ali no Jardim do Éden.
Deus já faz uma promessa de redenção, onde ele vai falando com a serpente, o inimigo das nossas almas, que haveria essa inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer como é importante a própria, aqui o singular, ele não fala seus descendentes. Não há uma luta, aqui está dizendo que haverá uma luta entre os descendentes, a descendência da serpente e os descendentes da mulher. Pensando que agora vai ter um conflito, permanente entre a humanidade e o espírito das trevas. Mas ele está se referindo aqui no singular, o seu descendente. Já há uma promessa de uma pessoa que nasceria da mulher, que seria o autorizado a ferir a cabeça. E a ideia aqui de ferir a cabeça é a ideia de ferir de morte, um ferimento mortal. Mas não sem sacrifício, e não sem luta ou sem algum tipo de consequência. E tu lhe ferirás o calcanhar. É que nós podemos entender que Cristo foi ferido lá na cruz, que ele pagou um alto preço, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A vitória de Cristo foi uma vitória definitiva para salvar todos os eleitos, e enquanto ele pagou aquele alto preço que nós já sabemos lá na cruz do Calvário. Então, há uma promessa do Redentor, já é prometido ali, e percebam, não há uma colocação da parte de Deus, alguma coisa que os homens vão ter que fazer. Mas está dizendo de que haveria alguém que venceria. Não são os homens que vão vencer. É esse Redentor que vai vencer, o descendente da mulher. Vamos abrir também Isaías 42, verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Percebam que o próprio Senhor Deus é aquele que provê, aquele que oferece. E, novamente, a ênfase, gratuitamente, o mediador. Ele está dizendo, vou colocar aqui algumas condições. Se vocês fizerem assim, 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 eu mando o mediador. Se vocês fizerem assim, assim, eu mando o descendente. Eu mando o Redentor. Não. Ele simplesmente está dizendo, eu, o Senhor, eu te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei e te farei. É um texto profético, messiânico, e que está dizendo que ele está fazendo isso e que ele fará e te farei mediador da aliança. Deus mesmo estabelecendo o seu Filho Jesus, o Filho, depois, quando encarnado, seu Filho Jesus, mas a segunda pessoa da bendita Trindade, como o mediador desta aliança que Deus haveria de fazer com os homens, mas com Cristo, onde está incluído os homens. A aliança que envolve o povo, e não somente o povo de Israel, mas também para os gentios. Ou seja, a promessa de um redentor, um mediador para todos os povos. Nunca
a intenção de Deus foi só salvar o povo de Israel, mas sim salvar todos aqueles que ele deseja salvar de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. João, capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Cristo aqui, ele é designado por Deus, percebam? Por Deus o Pai. Né? A salvação toda é de Deus, é graça de Deus, mas ela é visibilizada, é percebida a obra da salvação quando Deus leva pecadores a clamar por misericórdia, a buscar a Deus. Quando alguém pergunta para mim, como é que eu posso saber se eu sou um eleito? Eu digo, se tem desejo de ir para o céu, você busca a Deus. Você tem feito aquilo que Deus tem designado, você tem se esforçado nesse sentido, ou você é inerte? Se eu percebo essas coisas como quebrantamento, arrependimento, desejo de buscar a Deus, eu vejo sinais da graça. Eu vejo sinais da atuação do Espírito Santo. Portanto, aqui o trabalhar, não pela comida, mas é aquilo que Jesus sempre vai dizer nas Escrituras. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Quando a sua prioridade é as coisas deste mundo, eu não vejo sinais da graça. Mas quando uma pessoa está disposta a deixar tudo por causa de Cristo, então ele está trabalhando nesse sentido, né? Para não por uma comida que perece, não por essas coisas que aqui no mundo ficam, mas trabalha por aquilo que subsiste para a vida eterna. Mas aí percebam que coloca aqui a ação humana, que já é uma reação à ação de Deus, mas aí já vai mostrar também que é a ação de Deus, a qual o Filho do Homem vos dará. É um favor imerecido, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Ou seja, ele é o Redentor, ele é o mediador autorizado. Então, ele foi ungido aqui. Ele é o Mashiach, ou, na nossa tradução, Messias. Ele é o ungido de Deus. Ele foi confirmado, né, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Tá? Então, percebam, a ação humana, o trabalhar, é o resultado inexorável, inequívoco da ação salvadora na vida de um pecador. Eu não posso dizer que alguém que não deseja as coisas de Deus, ele fica lutando só pelas coisas deste mundo, não? Ainda que seja crente, a gente percebe, falta graça, falta aquela paixão, falta aquela busca pelas coisas de Deus. Não devemos confundir religiosidade com salvação. Tá? Então, vamos lá abrir um outro texto, 1 João, capítulo 5, verso 11 e verso 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ok. Então percebemos aqui que a vida eterna é dada no Filho de Deus. Ou seja, quem tem a vida eterna, quem tem a vida é o próprio Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Então, percebam, não há vida, não há salvação fora de Cristo. Ele não é dado uma concessão como se fossem duas coisas separadas.
eu te dou a vida eterna aqui, mas tudo bem, você não está com meu filho Jesus, você não anda com ele, você não ama ele, mas eu estou te dando a vida a si mesmo. Gente, isso não existe. Tá? A vida eterna, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida eterna. Tá? Então, Deus nos deu a vida eterna e a vida está na pessoa de Cristo. Ter Cristo na vida implica em várias coisas. Eu sou terminantemente contra aquele reducionismo confessional que você leva uma pessoa assim, você quer aceitar Jesus? Quero, então confessa aí. Hoje eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quem confessa, pronto, ele confessou, já está salvo. Ter o Filho de Deus é muito mais do que uma fórmula mágica de que formular algumas palavras e pronto, agora ele creu. Por isso que eu fico muito com o pé atrás em salvação à beira da morte. Percebam? A pessoa nunca quis a Deus, nunca amou a Deus, nunca desejou a Deus. Será que a morte, ela é uma ideia de uma confissão? Atrás dessa confissão oral, verbal, está a ideia a poder nas suas palavras. Tipo assim, eu falei, pronto, está falado. Eu falei, eu recebo Jesus, mora no meu coração. Percebam, eu não estou querendo, eu sou contra aquelas coisas assim, enlatadas. A verdadeira conversão implica em se converter dos seus maus caminhos, abandonar os seus pecados e fazer um pacto de obediência a Cristo e sem condições. Em outras palavras, se ele disser, vai ali, morre ali naquela cruz, amém. Você vende tudo que tem, distribua aos pobres e me segue, ok. Você vai lá e vai lá para aquele povo de coração duro e vai lá e prega meu evangelho. Eu estou sofrendo lá, não importa, eu estou mandando, você vai. Você deixa tudo e vai lá para uma tribo indígena. Cristo se torna Senhor. Quando então falamos sobre confessar a Cristo, devemos entender que confessar diante de Deus e dos homens é confessar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Ele manda na minha vida agora. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Se entregou. Eu agora, meu viver é Cristo. E o morrer é lucro. Ele nos deu vida e essa vida está em Cristo. Mas quem tem o Filho de Deus e não tem uma vida transformada, não tem o Filho de Deus. É impossível que aquele que é a luz e habita no coração não venha fazer diferença num coração que está em trevas. Cristo morar num coração e continuar em trevas é porque ele não está lá. Dissipa as trevas.
Olha a implicação disso. Tá? Então, agora, vamos para o próximo texto. João 3,16. Todo mundo sabe de cor até. Se quem quiser, por favor, pode ler. Que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso. Garanto que o Jair falou de cor. Não preciso nem ler. Adivinhou, não deu tempo, achava. Pois bem, Deus amou o mundo, e novamente aqui os universalistas acham que Deus amou o mundo, a humanidade toda. Para entender esse texto, precisamos entender sobre aquele que Deus amou, ele conheceu. Aquele que Deus conheceu, ele amou. Conhecer é uma palavra que fala sobre uma relação. Aquele que Deus se relaciona. Ele ama. E aqui ele está, portanto, à luz desse relacionamento, devemos entender que Deus amou ao mundo, poderia dizer dos eleitos. Deus amou o mundo, está se referindo aos eleitos. Mas também se refere a uma oposição à terrível condição em que esses eleitos se encontravam. Porque os eleitos estavam lançados no mais profundo lamaçal de pecados. Éramos inimigos de Deus. Percebam, nós, enquanto eleitos, antes da fundação do mundo, mas antes da operação da graça salvadora na nossa história, nós éramos inimigos de Deus. Todos nós aqui odiávamos a Deus. Todos nós. Se alguém disser ao contrário, está dizendo que a Bíblia está mentindo. Nós não queríamos Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos avessos a tudo aquilo que se refere à vida de Deus, embora desejosos de religiosidade. E essa reação, essa condição em que nós nos encontrávamos, esse texto mostra assim como era tal a nossa ojeriza, poderíamos dizer, a condição do homem morto no delito e pecado era de tal maneira, e Deus mostra, e éramos inimigos de Deus, inclusive, Deus mostra o seu amor de tal maneira, aqui evidencia o amor gigantesco, extremamente insondável, imensurável do amor de Deus diante da imensidão do pecado humano. Ou seja, o amor de Deus sobrepujando a condição e a miséria humana. E Deus amou esse mundo dos eleitos que estavam nessa condição de miséria, de tal maneira que ele deu novamente aquilo que nós vimos, que Deus ele provê e oferece um mediador aos pecadores. E mais, aqui denota propósito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqui, então, está uma condicionalidade. Precisa crer. Mas também devemos entender, e nós vamos ver, que a fé é um dom de Deus. Nós não conseguimos crer em Deus, como revelado nas Escrituras, se Deus, pelo Espírito, não nos der essa fé. Portanto, ele está dizendo que esses que vão manifestar a
fé, todo aquele que vai crer, que não vão perecer, que vão ter a vida eterna, são os mesmos que Deus amou e que Deus implantou a fé no coração. Não há nenhuma contradição. A fé não é uma fé humana, ela é um dom espiritual. E só pelo Espírito pode ser concedido ao homem pecador. Por isso, aquela arrogância humana, a hora que eu quiser crer, eu creio, a hora que eu quiser me converter, a hora que eu quiser aceitar a Cristo, eu aceito. Não é assim que funciona a coisa, não é assim que a banda toca. Tá? Bom, eu falei já bastante, mas eu vou dar um espaço aqui, se perguntar se há alguma pergunta, alguma intervenção, alguma colocação. Já visto que estamos numa sala de aula e vocês podem questionar. Fala, Jé. Pastor, quando a gente vê no verso seguinte, no verso 17, do versículo que a gente acabou de ler, a gente vê o João aqui escrevendo, né? Ele vai dizer que Deus enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no caso aqui, pastor, no meu entendimento, se eu estiver errado, o pastor me corrige, é claro, né? Mas assim, no meu entendimento aqui, esse mundo aqui que o João está se referindo todos aqueles eleitos espalhados por toda a terra, que no tempo de Deus, no tempo ele vai chamar, aqueles que Deus já escolheu antes da fundação do mundo. Esse mundo aqui que o João está se referindo é a questão dos eleitos que está espalhado por toda a terra. Porque não é o mundo cósmico, né? Todo mundo ser salvo. Mas eu creio que é aquele, né, pastor? Aquele que Deus já escolheu. Não é isso? Exatamente, Jé. Ele é coerente com o texto todo. Na verdade, tem que ser coerente com o contexto geral, que é a epístola toda, né? No caso, o Evangelho aqui de João, e o texto aqui em particular. Ele não fala que todos serão salvos, perceba, porque no verso 18 também, ele vai dizer: quem nele crê não é julgado. Porque não crê, ele não vai ser julgado. Quem não crê já está julgado. Já está na condição de julgado e condenado. Então, é óbvio que esse mundo do qual eles hão de crer, e já que a fé é um dom de Deus, operado pelo Espírito Santo, aqueles a quem Ele quer dar, lembra? A fé é um dom, Ele dá a quem Ele quer, é uma graça. Ninguém compra a fé. Você não fabrica a fé. Embora você tenha buscar, vai ler a Bíblia, vai para a igreja e tal. Mas a fé, ela é um dom de Deus. E aí, quando ele diz aqui, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, o mundo, sim, podemos entender aqui dos eleitos. Tá? Haja vista que Jesus, ele não derramou nenhuma gota de sangue por aqueles que vão se perder. Seu sacrifício é limitado, é a expiação limitada. Ele morreu somente pelos eleitos. Pois bem, tem alguém alguma outra pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos ver aqui mais alguns textos. Eu gostaria que alguém lesse para nós João, voltasse então algumas páginas ali, né? João, capítulo 1, verso 12 e o verso 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, os que creem no seu nome. Só 12, 13? 12 e 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ok. Percebam aqui, todos quantos o receberam, a ideia de que você recebe porque você recebe. Você vai lá e parece que está fazendo alguma coisa. Mas receberam aqui é o ato passivo, onde ele é o receptáculo de uma graça. Perceba, às vezes nós pensamos que o fato de estar recebendo é porque ele está recebendo porque ele está fazendo alguma coisa. Mas ele está recebendo porque Deus está fazendo alguma coisa. E todos quantos o receberam, que é a graça salvadora, e que podemos dizer irresistível, que é a graça irresistível, não pode ser resistida. Porque a todos a quem Deus deseja considerar a graça salvadora, eles serão salvos. E aí se diz, mas é possível que alguém não queira ser salvo, tenha vivido a vida toda demonstrando que não queira ser salvo, e no final ele vai ser salvo? É aquilo que também mencionei. A graça salvadora ela é evidenciada na vida prática. Uma vida de amor, dedicação, serviço a Cristo, obediência a Cristo. Não existe uma graça dissociada da fé e da operosidade dessa fé. Não existe. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Aí é a doutrina da eleição, né? Eu digo a doutrina da adoção. Deu o poder de serem chamados filhos de Deus, ou seja, não eram filhos. A ideia católica de que todo mundo é filho de Deus é uma ideia antibíblica. Todo mundo é criatura de Deus. Os filhos são somente aqueles que receberam a Cristo, que têm a Cristo, que foram alvos dessa graça e que agora recebem a Cristo. Poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E, novamente, não preciso, na verdade, reforçar a ideia de que só crê aquele que o Espírito Santo ilumina a mente, aplica as verdades do Evangelho no coração, de maneira que ele é levado a crer. E o verso 13, não nasceram do sangue. Ou seja, ninguém é crente, será salvo, porque o pai, a mãe é salvo. Ou seja, ele não é por nascimento. Judeu não é, o verdadeiro israelita não é porque ele é judeu, mas é aquele que é circuncidado, não na carne, mas no coração. Esse é o verdadeiro israelita. Então, não nasceram do sangue. Não existe esse negócio de salvação hereditária. Há promessas maravilhosas para a família da aliança. Não vou descartar isso em hipótese alguma. Há promessas maravilhosas. Mas por isso que os pais têm que levar com seriedade a sua obrigação de sacerdote do lar, de intercessor, de ensinador, de ensina a criança no caminho que deve andar. Porque os pais que negligenciam a alma dos filhos não poderão arrogar o direito de dizer a Deus: Deus, o Senhor promete em tua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Não poderão, pela negligência, pela maneira como se portaram,
como pais. E aí vamos ver pais crentes, filhos ímpios. Ele é um bom exemplo disso. O sacerdote Eli. Os irmãos conhecem a história. Não nasceram do sangue, portanto. Não vem por hereditariedade. Nem da vontade da carne. Não é porque eu quis ser salvo. Porque eu não queria. Sendo honesto com vocês, eu não queria ser salvo. E sendo honesto com vocês, também eu digo para vocês, vocês também não queriam. Todos nós, não há quem queira, não há um sequer. Todos se extraviaram. É isso que a Bíblia ensina. Vocês não queriam, nem eu, nem ninguém. Então, nem da vontade da carne. O homem natural não quer as coisas de Deus, não deseja, não tem vontade. Nem da vontade do homem. Portanto, eu não posso, por mais que eu queira que muitos se convertam a Cristo, agora eu estando em Cristo, não é a minha vontade. Puxa, queria tanto que fulano fosse salvo, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, que Cristo me ordena. Mas, em última análise, não depende da minha vontade, mas da vontade de Deus. Então, eu quero fazer uma observação. Na minha fala, eu havia dito sobre aqueles que estão no leito de morte, que eu duvido, existe muito dessa salvação pré-fabricada. Tipo, repita agora as palavras, aí ele repete. E agora depois a pessoa diz, não, acho que ele foi para o céu, ele no último momento ele fez a oração do salvo na hora da morte. Eu quero dizer o seguinte, eu creio que Deus pode salvar pessoas que estão nessa condição. Mas essa salvação, ela se fundamenta sempre em fundamentos certos e sérios. Eu não desacredito que alguém no leito da morte pode ser salvo. Mas eu também não posso tornar isso uma coisa comum. A Bíblia mostra um que recebeu a Cristo na hora da morte, para que ninguém se desesperasse da graça salvadora que Ele pode salvar em qualquer momento. Mas também a Bíblia só mostra um caso, para que ninguém seja presumido que pode deixar para esse último momento. Talvez aquele ladrão na cruz nunca tenha oportunidade antes. Mas nós vemos, e eu já preguei nesse texto, eu vejo com clareza todos os passos e evidências da conversão. Alguém diz, ele não teve tempo de nada. Opa! Percebam, primeira coisa que ele atinou, ele estava também, ele era inimigo de Deus, como o Jerry mencionou, ele não queria saber de Cristo, não. Percebam, ele não queria. Porque a Bíblia nos diz com clareza que todo mundo estava zombando de Cristo. Inclusive os dois que estavam na mesma situação de Cristo. Zombavam de Cristo. Em algum momento na cruz, Cristo falou algo, impactou um e o outro não. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Provavelmente, quando Cristo dizia, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu acho que aquele marginal, aquele ladrão, aquele talvez assassino que estava ali, ele foi profundamente tocado com tais palavras. Percebam, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
Mas ele não ficou só nisso. Certamente o Espírito de Cristo convenceu aquele homem que ele era pecador. Porque ninguém precisa de perdão se ele não se vê como pecador. A partir daí, desse momento, ele começa a repreender o outro, dizer, nós estamos aqui porque nós merecemos. Perceba, ele diz, eu mereço. Eu sou pecador, eu mereço estar aqui. Esse justo não merece. Então, ele reconhece que ele é pecador. E sempre lembre vocês, irmãos, o reconhecimento do pecado é uma obra do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele reconheceu que era pecador. Ele fez boas obras? Fez. Ele proclamou. Ele estava na cruz, morrendo, estava evangelizando o outro lá. Perceba. Está lá dizendo, como que dizendo, arrependa-se do seu pecado também. Mas o outro endureceu o coração. Mas ele dá todos os sinais da graça salvadora. Então, não é uma oração pré-fabricada. Percebam, o que às vezes eu tenho contra é que nós falamos ou percebe-se como se as palavras tivessem o poder de salvar. Repita aí comigo. Fale assim. A pessoa não está falando que ela reconhece que é pecadora, ela está repetindo palavras de outro. Senhor, me perdoe. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Se ele estiver falando da boca para fora, isso não vai valer de nada. Como não vale a ninguém. Se o Espírito estiver realmente fazendo isso, você vai perceber que a pessoa está arrependida do seu pecado. Se você não consegue perceber isso, o não arrependido não busca salvação. Mas o desesperado, que agora não sabe para onde vai, ele está disposto a fazer qualquer coisa para ir para um caminho melhor, do qual ele nunca se preparou para ir. Então, eu só faço a observação, irmãos, para dizer, é possível? É, temos um ladrão na cruz que demonstra a possibilidade de alguém estar no leito da morte, já morrendo, e ser salvo. Mas nele é apresentado todos os elementos de um coração que foi alcançado e salvo. E nem sempre eu vejo isso naqueles que estão no leito de morte. Quando alguém chega e diz, repita aí que eu vou falar. Ele repete, claro. Está entendendo? Eu não sei se fui claro. Espero ter sido claro. É bem explicado, pastor. Entendi perfeitamente. Ok. Então, nós não concluímos, tá, o estudo de hoje. A pergunta 32, ainda vamos fazer 32 parte B, ok? E os irmãos vão pensando durante a semana, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode também na semana que vem. Então, nós vamos orar ao Senhor Deus e assim vamos encerrar nosso estudo de hoje.